E aí galera, sejam muito bem-vindos ao programa É Rock. Sim, nós também somos audiovisual agora, também estamos no YouTube. Então você já sabe, e além da domingo na Rádio Educativa, o programa de rádio que acontece das 3 às 5 da tarde, nós também estamos aqui no YouTube e também nas redes sociais. Você que já acostumou a nos ouvir, você também pode nos ver. E continuamos com a série em que a gente aborda as bandas que se apresentarão neste ano em mais uma edição do Festival Rock Caipira, que acontece no Engenho Central, nesse ano no dia 13 de julho, Dia do Rock. E hoje a gente recebe aqui a galera da banda Biguás. Tô aqui com o Dan Lemos, guitarrista e vocalista, e o Vitor Miguel, baixista. Dan, Vitão, obrigado pela presença aí. Obrigado, satisfação nossa total, sempre. Show de bola. Galera, Biguás, de onde surgiu esse nome? De onde surgiu a banda? Qual foi a viagem? O nome Biguás é com o Dan. O biguá é um bicho preto aquático que nada, voa, sai da água, mergulha, come peixe. Tem algo próximo de um urubu, um corvo? Não, é um dos nomes assim, dos nomes deles é corvos marinhos, né? Tem no mundo inteiro, assim, é um bicho bem comum até, se for pensar assim. E é isso, como veio a ideia da banda de fazer, eu sempre ando muito pelo Rio e vi esses bichos que é muito intrigante, assim. Eu sempre tô de preto também, por trampar no teatro e por só ter roupa preta mesmo. Aí aquilo veio, eu falei, mano, é isso, é o Biguá vai ser o lance. E é uma coisa muito latente do Rio, né, que é uma proximidade muito, pelo menos eu convivo muito com essa proximidade. Então veio desse lance, assim. O programa É Rock, além de ser um programa de música, também dá aulas de biologia e de espécies animais aí pra vocês. Eu acho que a história do nome é legal porque a galera liga muito Piracicaba, por exemplo, a capivara, ao rio, né? A gente tem toda essa fauna abundante aí. E Biguás é um cara que tem muito aqui em Piracicaba. Se você andar na beira do rio ali, qualquer hora que passar ali vai ter um biguá, então... É uma espécie pouco evidenciada, pouco trazida à tona. Eu confesso que eu conheci o animal biguá por causa de vocês. Ele é meio alternativo, vamos dizer assim. E eu achei que era uma parada América Latina, mas não é. Tem na China e eles meio são usados domesticamente pra pegar peixe mesmo pros aldeão, pros ribeirinhos da China, que pesca há milênios. E eles usam eles... É muito insano, cara. Eles usam eles pra pescar, assim, eles ganham recompensa. É uma relação bem interessante. Eu achei que só tinha na América Latina, assim, mas não, tem em muitos lugares, assim. Cara, é legal que vocês estão trazendo um elemento importante aqui pro nosso bate-papo, que é o rio Piracicaba, influenciou inclusive um animal advindo de lá, que influenciou o nome da banda. E é muito presente na nossa cultura, até tem um grande pesquisador que eu tive o prazer, a oportunidade de entrevistar recentemente, que é o Antônio Filogênio Júnior, que trabalha lá na biblioteca, e ele fala muito isso, cara, que o rio Piracicaba influencia o humor das pessoas e a cultura piracicabana é muito forjada a partir do rio. É muito legal ter isso, né, cara? A cultura, de uma forma geral, tem sem dúvida. É incorporado, né, essa vivência. A gente é acostumado a atravessar o cidade. rio, né? Tem cidade que não tem essa Corta percepção de tipo, não, às vezes o rio tem o rio na cidade, mas ele passa fora da cidade, então a pessoa tem que se deslocar. E não, aqui a gente se desloca e passa por cima do rio quase todo dia, né? Então eu acho que por isso é muito presente na cultura nossa, em tudo que a gente faz. A gente tem a Rua do Porto, que é na beira do rio ali, então tem tudo isso. O Engenho Central, que é um grande polo cultural nosso também. Então, assim, tudo gira ali em volta do rio, né? Galera, como vocês se conheceram? Como é que vocês se uniram e vamos montar uma banda? Como é que foi isso aí? Cara, eu vou começar, assim, não é bem do princípio, mas a gente tem um grupo de amigos, assim, que apareceu, assim, o Daniel surgiu meio assim, o pessoal dele, e aí o pessoal tinha uma outra banda, e um belo dia eles foram tocar e a gente acabou se encontrando, e daí eu falei, galera, a gente precisa combinar um dia e montar uma banda, todo mundo, né?
E desse projeto saiu o Mary's Glue, que na verdade é um projeto que a gente tem ainda, apesar de não estar rolando mais sempre, a gente ainda tem. E desse projeto acabou virando o Biguás, assim. Então, na verdade é amigo em comum mesmo, e foi numa conversa de bar, assim, que acho que rolou o Biguás. Pelo menos o começo, assim, o embrião foi disso aí. E depois veio o Lucas, que toca a bateria com a gente, que na verdade fez o primeiro e único show do Mary's Glue. E depois veio, na necessidade, era eu, o Dan e o Lucas. Daí a gente sentiu essa necessidade de ter mais um guitarrista, e o Maurício entrou, que é amigo do Lucas e que a gente não conhecia, então é um abraçar de amigos ali que a gente não se conhecia e acabou ficando mais próximo, assim, e deu certo. A química super funciona, assim, e dá muito certo. Cara, só aproveitando para abrir um parênteses aí, já que você falou do Mary's Glue, então, eu tenho uma camiseta do Mary's Glue feita à mão pelo Dan, ele desenhou, e cara, ele não gosta de falar muito isso, mas o Dan é um artista também de mão cheia. Todos os cartazes de divulgação do Circuito é Rock, que é um circuito é Rock e Rock Caipira, em que a gente está utilizando para criar uma sinergia entre as bandas, acontecendo em 3 espaços de Piracicaba. Todos os cartazes o Dan faz à mão, com lápis de cor, é isso, Dan? Lápis de cor e caneta. Lápis de cor e caneta. Super diferenciado. Lápis de cor e caneta permanente. Cara, e é legal, assim, que tem a sonoridade, o som de vocês tem essa pegada psicodélica, e a gente, essa linguagem, essa estética, a gente percebe inclusive nos seus desenhos, cara. Na verdade, o som é moldado a lápis de cor e caneta permanente. Boa. Acho que é por isso. As coisas se encontram, né? Como é que Sem começou dúvida. esse trampo aí psicodélico que, além do Biguás, também a gente vê a influência nos seus desenhos. Se vocês quiserem conferir, saber mais de perto do que eu tô falando, curta a página do programa É Rock, que a gente tem todos os cartazes de divulgação aí produzidos pelo Dan. Como é que foi aí, Dan? Como você começou a desenhar? A coisa rolou intuitivamente, assim. Eu comecei a inventar cartazes com base na referência de posterização psicodélica nos 60 e 70. Aí eu comecei a inventar isso. Aí depois eu vi que a gente tem uma base acontecendo em volta da gente muito forte. Aí eu falei, mano, vou inventar esses cartazes com essa referência pra galera que tá buscando coisa aqui, assim. Na verdade, acho que veio até de uma necessidade nossa, né? Porque a gente divulga show e precisa ter uma arte e tal. Eu falei, Daniel, puta, lá fora os caras contratam artista, o cara faz uma arte, um desenho às vezes que não tem nada a ver com a banda, e cria essa coisa da arte pro cartaz, né? Uma coisa que é a arte mostrando a arte, divulgando a arte de outra coisa. Eu falei, Daniel, acho que seria massa você fazer pra gente. E eu acho que começou fazendo pra gente, né? E aí depois, ele lógico já fazia outros desenhos que já era muito bem. A coisa se fortaleceu realmente com o projeto na íntegra, com certeza. Que foi quando eu peguei, tipo assim, realmente falei, foquei nesse sentido do pôster e tal. E por isso que eu acho que é muito interessante, né? Quando se agrega as coisas, né? A gente vai crescendo junto, né? Eu, enfim, comecei também a fazer aula na época, então tudo isso se sincou pra ter um processo que hoje eu digo pra mim que eu tenho uma coisa mais sólida desse processo. Então me ajudou muito como pessoa envolvida nessa coisa do desenho e da percepção das paradas em volta e do contexto, né, mano? Artístico nosso, assim, que é muito forte. A gente que é mais amigo, assim, a gente vê a influência, por exemplo, do Rio. Então você sabe, assim, exatamente no desenho dele, você enxerga de repente o que ele estava fazendo, onde ele queria chegar e tal. São e é bem legal. coisas que dialogam entre si, né? Sim. O desenho com o som. Sim. Só abrir mais um parênteses aí, o projeto Na Íntegra, para quem não sabe, é um projeto desenvolvido aqui no Sesc, que reúne bandas autorais locais também, e tem uma característica bem legal, que as bandas tocam composições, além das suas próprias composições, tocam composições de outras bandas com a ideia de fortalecer a cena. E aproveitando, como é que vocês veem a cena local, a cena de Piracicaba, os corres que a galera tá fazendo aí? Meu, eu acho absurdo, assim, fantástico, assim, porque é muito forte isso, a gente acaba vivendo isso, saca? E é muita gente criando, em todas as instâncias, assim. Enfim, é bem legal fazer.
isso acontece na cidade, né? E é bom fazer há muito tempo, não é hoje que isso começou. Então, enfim, tem muita coisa sempre sendo criada, né? Mas é legal fazer parte de um contexto tão forte, assim, tão vivo, né? Em muita área. Em N coisas tem gente fazendo, criando, ocupando, que eu acho que é importante também, ocupando espaço, saca? Ocupando os lugares. Acho que Espaços públicos existem para serem ocupados. Exato. Pra arte, exatamente. Isso é fundamental. Galera, influências. O que influencia vocês? Hoje em dia, além do Rio Piracicaba, além dos desenhos do Dan, o que influenciam vocês? O que vocês ouvem? A gente se resume num misto de Nirvana, que mais? David Bowie e os Mutantes. É um resumo. Cara, dá um caldo legal aí, hein? A gente é uma misturinha ali. Legal. Material gravado vocês têm também? A gente tem 2 EPs e 2 singles. Um EP é de 2017, outro EP é de 2018 e os 2 singles a gente fez em 2018 também, mais no final do ano. Recentes aí. Sim, e a gente já tá fazendo mais um EP que deve sair até dia 2 de maio, comecinho de maio a gente já tá lançando. Tá no finalmente já. Pra lançar. Vocês produzem bastante, inclusive assim, vocês compõem bastante. Como é que funciona o processo de composição aí? Vocês, alguém que traz, o Dan que traz, vocês fazem tudo junto? É uma loucura? Não, é assim, é um catado de ideias assim. Tem muita coisa que é minha e do Dan. Tem, lógico, a maioria das coisas o Dan traz meio que pronto assim, mas tem bastante coisa que sou eu que escrevo, frases curtas assim, eu mando pra ele. E depois ele chega com a música pronta e aquela frase no contexto. Tem música que é coisa que eu mandei áudio pra ele contando uma história e não sei o que. Ah, Dan, não sei o que, tá. Mandei o áudio, deu 2 semanas, ele chegou com a música meio que pronta, assim. Mas a grande parte é o Dan que escreve e a música a gente costuma fazer meio junto, assim. Lapidar, né? Essa lapidação, ela é fundamental e flui, sim. E flui. É pra todo mundo poder com agregar, certeza. Né? E... Sempre tem um norte que a gente pontua, mas a construção mesmo, ela se dá num coletivo. Assim, isso é um processo bem interessante, assim, é bem legal. A gente sempre resume as músicas assim com... A gente tenta ser o mais... Não rápido, mas o mais cru possível. Então, a ideia geralmente que a gente grava é muito parecida com a ideia inicial, assim. Muda muito pouco, assim, do que a gente faz pro que a gente grava. Então, o tempo que a gente tem de compondo e gravando é praticamente o mesmo tempo, assim, que a gente leva. Então, o processo nosso é muito rápido. Por isso, às vezes, a galera fala assim, nossa, mas vocês lançam muita coisa. Faz muita coisa muito rápido. É porque a gente deixa a música, a ideia fresca, né? Era isso que eu queria falar no começo. A ideia é bem fresca, assim. Então, eu acho que tem essa coisa até da inocência, assim, de ser uma coisa meio sem compromisso, até. Que temas vocês costumam abordar aí nas letras? É muito diverso, cara. Muito diverso. É uma coisa que tem a ver com uma rotina, com essas percepção diária, mantras assim diários, sei lá, enquanto trampa. Enfim, é muito diverso. Conversas, né, aleatórias e coisas que vão se incorporando a essa diária. Tem muito de conversa, de troca de ideias, né? A gente deixa de ensaiar pra conversar e realmente ter ideia e fazer a coisa... Acaba virando um brainstorming, né? Que é importante. Você fala, vocês vão ensaiar, vocês vão ficar trocando ideia. Eu falo que o Dan é um grande captador, assim, de coisa acontecendo ao redor dele. Então ele tem uma facilidade de receber as coisas muito fácil e transformar isso em desenho, em música e tal. Então o menino é fera aí nessa parte. Eu quero ser que nem ele. Galera, quanto a shows, vocês estão tocando bastante, eu tive a oportunidade de ver alguns shows aí. Tem algum que vocês falam, esse é o show, esse eu quero guardar pra sempre na memória aí? Acho que o Na Íntegra, né, Dan? Acho que o Na Íntegra ele dá uma... não sei explicar. 2018 foi muito legal pra gente, assim, a parte final dele, que a gente tocou bastante, a gente tocou em Floripa, tocamos em Campinas. Em Sampa mesmo. Em São Paulo também. E foi muito legal, assim. E eu acho que o Na Íntegra meio que foi o último. Não foi o último do ano, foi o penúltimo do ano. Mas foi o que fechou, assim, o ano pra gente. Então foi muito legal, assim.
E aí a gente fez um Locomotiva Session depois, Foi muito que foi meio também. que assim, festa de fim de ano, vamos comemorar e foi bem legal, assim. Foram os 2 últimos do ano, foram os 2 assim que eu acho que na íntegra, principalmente, que deu um trabalho, eu acho que vai ser difícil esquecer. Cara, eu sou suspeito pra falar, na íntegra é mais um projeto do Maurício Pinheiro e do qual eu sou apaixonado por esse projeto, cara. O que tem de tão especial pra vocês na íntegra? Assim, eu poderia passar a noite falando aqui, mas o que pra vocês Cara, faz ser tão especial? Assim? o lance da gente ter que fazer releitura das outras bandas, assim, foi um negócio que no começo a gente achou que ia ser até um pouco mais difícil. Complexo, né? Que a gente tem um som meio diferente de todo mundo, mas que no meio acaba convergendo ali. E o lance da estrutura que é dada, né, pra você produzir, assim. Então acho que foi o primeiro show nosso que foi produzido mesmo. A gente pensou em luz, pensou em cenário, pensou em som. Então tem tudo isso aí. A troca, né, meu? A coisa de você interpretar uma visão ímpar, assim, os estilos. Um grande mérito da parada do Na Íntegra, do circuito e do Rock Caipira é agregar essas nuances totalmente diversas, né, meu? De uma mesma parada do rock. E acho que essa troca que é foda, né, meu? Tipo, enfim, chegar onde o outro chegou, tentar chegar, isso desenvolve muito a gente, como músico, como pessoa também, porque isso agrega na vivência nossa, né? Enfim, é muito forte. O lance do circuito também, as bandas são bem diferentes uma das outras, assim, e a gente acaba tocando junto. E música, eu falo que existe 2 tipos de música, boa e ruim, né? Sim, sim. Então, quando a música é boa, o pessoal é bom e o Caniço... e a cabeça da pessoa é aberta, a pessoa tá aberta a escutar, a tentar entender, e acho que isso é importante, assim. Então... Eu lembro sempre muito uma fala do Caniço, baixista do Raimundos. Uma vez ele falou algo parecido: existe a música boa e a ruim, e é bom que tenha a ruim pra você saber valorizar quando você ouve a boa. Exato. Mas é exato, e é legal que Piracicaba tem muita coisa boa, né, cara? Tem uma diversidade muito grande, né, cara? E pessoas boas tocando, a galera que se empenha, tem gente nova começando e se empenhando em aprender a tocar, em tocar e criar coisa própria, assim, sabe? Não ficar fazendo cover, não ficar dependendo de cover, pensar em fazer o dinheiro tocando cover. Então, acho que quando você vai fazer arte, você tem que pensar naquilo que vai te satisfazer. Então, nada melhor do que você fazer um negócio que é seu, né? Então, isso é interessante e tem muita gente fazendo coisa própria e muito boa. Não dá nem pra falar o nome de tanta banda boa que tem em Piracicaba. O risco de deixar de falar alguém que é... E vai deixar de falar. Vai, com certeza. Cara, qual a importância, assim, dessa bagagem, assim? A gente tava até conversando aqui, antes de começar o programa, dessa questão da bagagem cultural, a bagagem até familiar, assim. Vitão, você tava falando que você começou a ouvir Rita Lee, muito influenciado pela sua mãe. O Dan, você tinha a banda acústica ainda com o seu pai, meu amigo Marcos Lemos. Marcão, um abraço pra você aí. Eu lembro de você no palco, cabelo comprido, pulando com a guitarra na mão. Faz uns dias, né? Faz poucos dias aí, faz né? Faz uns dias. Cara, qual a importância do contexto mesmo, desse adolescente, você ouvindo música e, fazendo corre desde sempre, a influência dos pais e da galera com que você convive nisso. Sim. Isso cria as cascas nossas, né, meu? A coisa do você fazer, né? Porque sempre foi muito focado nisso. Uma estrutura, enfim, meu pai sempre trabalhando muito, então e tinha aquele tempo, então envolvia todo um dia, todo um desenvolvimento para a rotina acontecer, né? E para mim foi muito importante para a coisa do tocar, a coisa do ao vivo, até do estúdio, né? Até do estúdio, porque na época a gente já gravou em lugares aqui em Pira, então isso criou uma coisa de tipo, é possível a gente fazer se a gente quiser, independente de tudo, assim. E acho que é isso, conheci muita gente, né? Muita gente, enfim, as conexões vão acontecendo de uma forma muito boa. E quando eu parei de tocar muito tempo, aí com a Mary, com os Biguás, isso veio muito forte na minha vida, assim. Então é isso, essa construção é muito importante. É legal que o coisa da pai família. do Dan, por exemplo, tá sempre junto, tá sempre querendo ajudar.
sempre dá uma força numa gasolina que a gente precisa aí. O patrocínio é importante, né? Mas ele faz, ele faz, tipo, não assim, pra agradar o Dan ou agradar a gente. Ele faz porque ele gosta. Eu acho que ele, em certos pontos, ele até se enxerga ali, entendeu? E participando e dando essa força. Então ele sempre tem uma palavra muito carinhosa pra gente, assim. É gostoso, cara, isso aí. E eu acho que, pra mim sempre foi assim. Eu acho que só você não ter um não, né? Tipo, eu quero tocar. Não, você não vai tocar. Eu acho que só você não ter isso, tipo, você já tem que agradecer já. Então, por exemplo, eu tenho um estúdio na minha casa. Que quando eu comecei a tocar, eu desmobilizei uma vez a sala da minha casa, porque não tinha lugar. E tipo, não é toda mãe que vai... beleza, tira o sofá e a TV da sala, pode montar uma bateria aí. Mas então, você não vai mais assistir o Faustão, né? Tipo, acabou, isso, tá acabou ligado? o dia. Porque vai ter uma bateria aqui. Então não é todo lar que você faz isso, né? Então você tem essas coisas que, tipo, pode parecer pequena, mas que na verdade é um empurrão. É um empurrão que pode ser dado no momento. E eu tenho um estúdio em casa porque, depois de um tempo a gente reformou, eu quero ter um lugar pra mim, entendeu? Beleza. Então, tipo, foi montado pra ter um lugar, assim. Então, eu acho que isso aí é um empurrão que às vezes tem gente que não tem, entendeu? Então, isso é importante, entendeu? A família tá do lado pra esses momentos. E, claro, tem família que não tem condição de ceder o espaço de um quarto, por exemplo. Mas eu acho que só o não, você não ter o não, falar, não, você não vai, que é isso, não sei o que, já é uma puta força. E lógico, você tem que insistir, né, mano? Eu toco há muito tempo aí, comecei bem cedo. E você pensa em parar toda hora, mas você percebe que não tem como, né? O negócio já tá dentro de você. Muitas vezes, num contexto aí, uns 30 nãos, um sim já compensa tudo. Né? Eu acho que depois nem o sim compensa muito. Mas depois de um tempo, né, você já meio que cansa e tal. Mas eu falo que esse lance de tá sempre produzindo e sempre fazendo. E o final é o show, né, cara? Sim. Então quando você tem um espaço pra tocar, você vai estar sempre animado pra fazer. Porque esse é o final, né? Ninguém vê o ensaio toda semana, que às vezes você tem que pagar o estúdio pra você ensaiar, o tanto de aula que você fez, que você teve que pagar também. Então tem que é constante, né? Tem tudo isso que a galera não vê, mas tipo, o final é o show ali e ele vale a pena. Vale cada tropeço, cada real que você gastou, cada, sei lá, amor suor, que você perdeu. Suor, sem dúvida. Cara, falando de shows que valem a pena, teremos muitos shows que valem a pena aí do Biguás. Como é que vocês projetam o futuro aí? Qual é o objetivo da banda para os próximos dias, próximos meses, próximos anos? Tem um circuito rock rolando, então tem algumas datas ainda, acho que uma ou duas. Sim. E Rock Caipira, que a gente tá bem ansioso. Por enquanto, banda independente é assim, né? Enquanto eu tava aqui, tava fechando um show também. Ou em Campinas ou Sorocaba. Então a coisa vai... Dando energias positivas. Então a coisa vai acontecendo semana a semana, né? Mês a mês. A gente espera só que os lugares continuem abrindo pra banda independente, pra banda autoral, que é importante. Galera, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dos Biguás, facebook.com/Biguás, instagram.com/Biguás, Spotify Biguás, Deezer Biguás, YouTube vai faltar Biguás. rede aí, não vai faltar. Lembrar que Biguás é B-E-E-G-U-A-S. Repita aí, Vitão, é bom soletrar. Biguás é B-E-E-G-U-A-S. Acertei? Eu não sei. Exatamente, perfeito. Dá pra ir no Caldeirão do Hulk. Tranquilamente, soletrando. Exatamente. Ao contrário agora. Não vai rolar, não. Legal. Dan, Vitão, obrigado pela presença Obrigado de vocês. nós, Obrigado cara. vocês Sempre pelo um prazer. espaço sempre. É um prazer. sempre... Conte com a gente aí, o que tiver de novo, dá um toque pra gente, que teremos o maior prazer de divulgar aí, meu. Só vamos. Muito fácil tratar com vocês, então isso aí a gente sempre só uma agradece. delícia, sempre uma delícia. Estamos juntos. Fechou. Valeu. É um prazer, ou como diz um amigo meu, com prazer é mais caro, né? É, exatamente, a ideia é essa. Valeu, Com galera. prazer vale a pena. Com certeza.
Então o programa É Rock fica por aqui. Lembrando que Rock Caipira acontece no dia 13 de julho no Engenho Central, festival beneficente, entrada gratuita, mas a gente pede sempre que a galera leve 1 litro de leite que será doado a entidades beneficentes. Então curta a nossa página do Rock Caipira. Você que gostou desse vídeo, dê um like, que isso vai ajudar bastante a gente aí a manter esse canal, que a gente quer falar muito sobre rock, sobre som autoral. Curta, nos apoie. E é isso, galera. O programa de rádio continua aos domingos na Educativa FM, das 3 às 5 da tarde. Um grande abraço a todos e até a próxima.